Bom dia! Hoje, 17 de maio de 2023, mais uma live aqui juntos com vocês, meditando a palavra e orando. Amém? Que Deus esteja nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Como diz, meu irmão Douglas, meu primo Vanderlei, graça e paz a vocês, meus queridos. Que Deus continue nos abençoando, né? Hoje, agora há pouco, o pessoal de uma empresa, não sei agora também, não dei muito assunto porque eu não podia parar. Estava aqui na porta, aí bateram na porta, meus cachorros começaram a latir, as duas, né? As duas meninas que nós temos aqui em casa. Começaram a latir, eu falei, não, vocês não vão me atrapalhar agora, né? Na verdade, a menina que tá lá no fundo tá latindo ainda, não sei se o microfone do celular pega, né? Mas não é fácil. E o rapaz queria conversar, falei, agora eu não posso. Até aqui o folheto que ele deixou aqui. Cartão beneficiar. Depois eu tomo um tempo melhor sobre isso também. Então, deixa eu mandar aqui. Opa, Camila. Ô, paz, Camila. Irmã Camila da nossa igreja. Deus esteja te abençoando também. Você, o Denner. Esse casal. Deus esteja abençoando. Só posso fazer aqui uns breves convites aqui, né? Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Tem vezes que eu nem faço os convites, eu deixo como tá, como diz, né? Minha cunhada. Deixa eu ver aqui, mas tá bom, não rodo muito não, porque às vezes eu fico muito tempo aqui, eu não. São 10 horas 34 minutos em Ribeirão Preto. Vamos que vamos, hein? Tá bom, vamos lá. 10 horas 34 minutos, estamos aqui nessa live, que Deus esteja nos abençoando. Essa semana nós começamos o assunto, né, o que Deus quer de mim, e é importante a gente saber o que Deus quer da gente, né? Aí falamos sobre um coração obediente, um coração de servo, um coração que louva e adora, foi ontem, e hoje, um coração que ora. Legal, hein? Então vamos lá, vamos começar. Eu não tô transmitindo via Facebook hoje, aquele outro celular deu piripaque, então tô só nesse aqui. Esse aqui é o mais antiguinho, mas é o que tá firme e forte, é o que tá aguentando as paradas aí. Vocês notaram que eu tô com a voz um pouco grossa? Não é assim, normal, não é assim, mas é porque eu acordei agora. Vamos lá? Aí o pessoal pode ver a live e falar assim, pô, mas se essa pessoa dorme, acorda uma hora dessa. Eu fui dormir, era 6:30 da manhã. Mas vamos lá. Um coração que ora. Deus quer que eu tenha um coração que ore, que busque a Ele. Sabe que oração, né? Ô, pastor Fernando, a paz do Senhor. Olha aí o João Carlos. Oh, que bênção, glória a Deus. Faz tempo que eu não te vejo, né, João? Deus esteja nos abençoando. Mas vamos lá. O coração que ora. Oração, né? Eu sempre falo que nós temos que ter um diálogo com Deus e não um monólogo, né? Ou só eu falo e Deus ouve, pronto, e fim de papo, né? Eu digo assim, que a gente vai, tem gente que ora de manhã, tem gente que ora no início, tem gente que ora no meio do dia, tem gente que ora à tarde, tem gente que ora à noite. O grande perigo a grande questão que eu vejo na questão de oração, de você orar à noite, é que você já passou o dia inteiro, né? E precisava ter feito essa oração no início. E outra coisa, quando você ora à noite, ou seja, você não orou durante o dia, isso que eu estou dizendo. Quando você não orou durante todo o dia, mas ora à noite você já está cansado, aí você vai lá orar e o olho começa a pescar, dá sono, né? Mesma coisa com a leitura da palavra de Deus, mesma situação. E muitas vezes você ora, coloca tudo diante de Deus, fecha os olhos e dorme. Você fala boa noite e vai dormir. E você não dá um tempo para Deus falar contigo. Por isso que a gente precisa de um tempo maior para falar com Deus. Que a gente precisa conversar com Deus, na verdade. Não é falar, ó Deus, eu preciso disso. Amém. Né? Mas você tem que falar e dar um tempinho, ora, dá uma pausa. Põe um louvor lá no celular, assim, bem baixinho, sabe? Cria aquele ambiente, né? Adorando a Deus, louvando ao Senhor, e aí entre oração.
Eu digo assim, que quando eu estou orando, em particular, como a Bíblia diz, você entra no quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, é aquela oração que eu converso com Deus, mas não é essa oração normal que a gente faz diante da igreja, na frente. Não é uma oração comum, é uma oração diferente. É uma oração de particular, é uma oração de conversa com Deus. E aí nesse momento eu começo a conversar com Deus, mas eu vou conversando com Deus assim, considerando e tendo convicção de que Ele está do meu lado, eu estou falando com Ele. Aí eu falo, Deus, não está fácil não, viu Deus, para nós aqui nessa terra, Senhor. Se não for pela Tua graça e misericórdia, a gente não chega a lugar nenhum. Preciso muito do Senhor. Preciso da Tua ajuda, Deus. Estou passando por uma situação, eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor conhece todas as coisas, mas vamos conversar. Eu estou passando por um problema assim, e eu não sei, na verdade, como que eu faço. Não sei qual vai ser a minha decisão, não sei como que eu vou me apresentar diante deste problema. Eu confio no Senhor, e eu quero, nesse momento, colocar em Tuas mãos. Eu preciso colocar em Tuas mãos, Senhor. Não adianta eu querer fazer sozinho, que eu não vou dar conta. E outra coisa, Pai, eu querer fazer sozinho, eu posso tomar decisões ou falar coisas que não é aquilo que eu quero, aquilo que é bom. De repente, num diálogo, num relacionamento, uma coisa que eu vou conversar com uma pessoa, tratar de um certo assunto, Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor coloque no meu coração aquilo que é para me falar de forma correta, que eu não venha magoar ou deixar a pessoa chateada, que às vezes a gente fala uma coisa, é interpretada de outro jeito, e às vezes você não teve a intenção de falar algo que acabou falando, né? Depois que você vai analisar, falar, poderia ter falado de forma diferente. Aí eu vou conversando com Deus, falando, Deus, me ajuda, Senhor. E dou um tempo, e fico quieto. Aquieto meu coração. Senhor, meu coração está aqui, eu estou diante de Ti, fala comigo. E nesse momento de silêncio que você fica quieto e deixa Deus falar, Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus vai te dar um puxão de orelha, às vezes Deus vai falar assim, não faça assim. Às vezes Deus vai falar assim, muito bem, filho, faça desse jeito. Mas mude essa forma, mude esse jeito. E Deus vai falando com você, e quando você vê, você está conversando com Deus. Interessante que uma coisa que eu também gosto de lembrar as pessoas, que às vezes quando você está passando por uma luta e tal, às vezes você não ora, não pede a Deus e tal, às vezes o inimigo lança dados na sua mente, você faz coisas e fala assim, mas eu não queria fazer isso, né? Houve uma influência, né, nos pensamentos e tal, e você aceitou. Pois é, o que eu quero dizer? Que às vezes a influência do inimigo você consegue aceitar, mas às vezes aquilo que Deus quer falar contigo, você é retudante e você não aceita, ou não dá importância, você fala, não, né? Ou seja, você tem que dar importância, você tem que ter esse relacionamento com Deus. Conversa com Deus. Então, oração. Deus quer um coração que ora. Deus todos os dias, ao fim da tarde, ia lá conversar com Adão e Eva, bater aquele papo. Deus não sabia o que Adão e Eva estavam pensando? Não sabia. Mas Ele quer um relacionamento. Deus quer que a gente converse. Ele quer conversar com a gente. Eu acho que Deus criou o homem com a boca e com o ouvido, não foi à toa, não foi simplesmente, vou botar uma abertura aqui para sair um som e vou botar um negocinho para entrar o som. Não. Deus criou a gente com o intuito de ter um relacionamento com a gente. Então vamos lá, Ele quer um coração que ora. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Olha a importância. Vamos partir do princípio de que Deus criou o mundo falando, haja luz e houve luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus usou o quê? A palavra. Ele falou. Deus simplesmente podia fazer assim, tudo acontecer. Ele tem poder para isso. Ou ele poderia só olhar e as coisas iam acontecendo, ele ia pensando, ia acontecendo. Ele podia ter feito isso. Ele tem poder para isso. Mas ele usou o quê? A palavra. E disse, e falou, e haja isso, e haja aquilo, façamos isso. Ele usou a palavra para que tudo fosse feito. O que diz lá em 1 João? Sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 João não, João capítulo 1. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é um verbo? Né? Vamos voltar para a gramática. Verbo é uma palavra em ação. A palavra em ação, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Jesus era o verbo, Jesus era a palavra. Naquela época, vamos dizer assim, né? Naquele momento, Jesus não era o filho ainda, ele não tinha vindo
como Jesus na terra. Ele não tinha ainda vindo como homem, ele não tinha feito tudo aquilo que ele fez. Ele ainda era o verbo, era a palavra de Deus. Então, sem ele, a Bíblia diz em João 1, nada do que foi feito se fez. Eu digo até que o primeiro versículo, se a Bíblia fosse uma Bíblia cronológica com relação a tempo, não com relação ao tempo que foram feitos os livros, mas ao tempo, o primeiro versículo que seria na Bíblia seria: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio, a primeira coisa. Porque sem ele nada foi feito, então tudo que foi feito foi depois dele. Vamos dizer assim, né? Na sequência. Então vamos lá. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, só lembrando que Jesus é o nosso exemplo, tá bom? Por volta da meia-noite, Paulo... Não, isso aqui não. Tiago 5,16. Desculpa que eu estava lendo aqui o texto que eu tinha separado para ontem. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O que vem na chave desse versículo é: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o que está dizendo aqui? Confesse os seus pecados uns aos outros. Eu só queria abrir uma aspa, né? Que quando a gente diz confessar uns aos outros, a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente confessa, tá bom? Não é para qualquer um, não. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Posso contar? Então vamos lá. 3 irmãos de uma igreja foram ao monte para orar. E eles falaram assim: vamos lá no monte, vamos orar, vamos fazer uma vigília. E lá a gente faz o que diz na Bíblia, a gente confessa o pecado uns aos outros para ser perdoado. Amém? Vamos lá, vamos, que a gente precisa mesmo, vamos lá. E eles subiram ao monte. E estavam ali orando. Aquela oração, na verdade, era para ser em torno de 1 hora, durou quase 2. Parece que eles estavam assim, meio receosos de terminar a oração e ter que confessar o pecado uns aos outros. E aí, nisso que ele estava confessando o pecado uns aos outros, começou, veio um primeiro: olha, eu quero confessar um pecado. O que é? Na minha empresa, onde eu trabalho, eu pego algumas coisas lá que não é meu. Não me pertence, mas eu pego lá, porque, né? Tipo assim, um clips, um negócio, tal, borrachinha, coisa simples, né? Às vezes eu pego papel sulfite para poder fazer um trabalho em casa, às vezes eu pego isso, e começou a falar, né? E aí os irmãos olharam para o outro, olharam para ele: misericórdia, você não pode fazer isso, não é teu, não te pertence, é da empresa. Eles estão te dando, eles estão te doando, eles falam alguma coisa. Não, eu pego escondido. Não, irmão, vamos orar aqui, vamos orar para que seja perdoado o seu pecado. Aí oraram e tal. Agora o segundo falou: olha, é o seguinte, no meu trabalho tem uma menina lá que... eu sou fiel à minha esposa, mas tem uma menina lá que ela vem com umas roupas assim, muito coisa, e eu olho com aquele olhar, e sabe, eu fico tentado. Olha, não é fácil para mim, né? Eu sou fiel à minha esposa, mas aquela mulher é um problema e tal, no meu coração, sabe? Eu tenho um desejo e tal. Enfim, aí você contou o pecado. Aí o irmão: misericórdia, irmão, vamos orar. Aí oraram e tal, né? Aí foi o terceiro. O terceiro chegou e disse assim: olha, meus irmãos, o meu problema é o seguinte. Meu pecado, meu problema gravíssimo que eu tenho é que eu não sei guardar segredo. Quando ele falou que não sabia guardar segredo, um olhou para o outro e falou assim: pronto, estamos fritos, porque nós fizemos um negócio aqui para confessar uns aos outros e ficar só entre nós. E orar para isso, mas não que fosse divulgado para todo mundo. Não era para contar para todo mundo. Então, quer dizer, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir, né? Não tem discernimento, não tem entendimento. Como eu disse, quando você vai num lugar, por exemplo, no médico, né, tem aquela ética, né, que o assunto do paciente é só você e o paciente, enfim, né? Com isso que acontece, a gente tem que saber bem para quem que a gente está confessando nosso pecado. Então ele disse assim: por volta da meia-noite. Não, voltei de novo, eu tenho que tirar esse papel daqui. Vamos lá. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Veja bem, ele falou para ser curado. Sabe por quê? Quando você confessa o seu pecado, uma pessoa que você sabe que pode confessar, tá bom? Que é uma pessoa sigilosa. Aí, quando você confessa o pecado, você é curado daquele problema. Curado. Certo? Então isso é importante. E aí ele finaliza o versículo dizendo assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quer dizer, você confessou o teu pecado, orou, pediu perdão a Deus, e aí entra a questão de a oração do justo. É eficaz. Então, às vezes, para você ter uma oração eficaz, você precisa confessar os teus pecados.
Né? Então, por isso que antes de você, de repente, orar, você pode começar a oração quando você for falar com Deus, né? No particular, você fala, Senhor, perdoa os meus erros, Senhor. Eu confesso aqui que eu fiz isso, isso, isso. Tem gente que peca. Tem gente que peca, mas quer confessar no atacado, né? Peca no varejo e quer confessar no atacado. Não, dê nome aos bois. Dê nome aos bois. Quer ver? Uma pessoa estava puxando, chegou pro outro, ó, eu quero confessar o meu pecado. Ah, qual que foi? Que foi? Eu roubei uma corda. Você roubou uma corda? Eu roubei uma corda. Um olhou pro outro e disse, mas não é nada tão, né? É errado. Roubou a corda, vai lá e devolve, né? Mas roubou uma corda, né? Aí o que mas acontece que na corda estava amarrado um boi. Quer dizer, roubou foi o boi, não foi a corda. Então conta direito o pecado para Deus. Conta entre detalhe. Confessa-me assim, ó, eu fiz isso, está errado. Eu sei que eu estou errado, te peço perdão, te peço força, ajuda para não cometer mais nenhum tipo de pecado. Eu quero confessar e quero me arrepender, é o arrependimento verdadeiro e fiel. Então, quer dizer, confessar o pecado mesmo, né, no varejo, né, no atacado. Ó, Senhor, tu sabes que eu errei. Não, conversa com Deus. Deus tem todo o tempo. Deus é o dono do tempo. Então, todo o tempo para te ouvir, não precisa confessar no atacado, não. Vai no varejo, conversa. E se você não lembra, fala, Senhor, eu tenho certeza, se eu sou tocar no meu coração, eu vou me lembrar. Quer ver você pensar, mas eu não estou lembrando de nada no momento. O que eu fiz de errado? Sabe um detalhe importante? Quando você não faz nada, você também está errado. Mas como que eu estou errado? Quando a Bíblia diz que quando você sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Você sabe o que tem que fazer e não faz, você comete pecado. Então até quando você não faz nada, aí você fala assim, não vou sair de casa não, sabe por quê? Eu tinha travado aí, Douglas. Vamos lá. Quando você sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Você está errado, porque você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Deus tocou no seu coração para fazer algo. Aí você fala assim, não vou fazer. Não quero me meter com isso, não quero fazer isso, não quero me envolver com isso, não. Então quer dizer, então a gente tem que ver isso aí. Então a oração do justo é poderosa e eficaz. Jesus era um homem que orava muito, né? Então naqueles dias, em Lucas 6,12, diz assim, daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele é o nosso exemplo, como eu disse, Jesus é o nosso exemplo. Passava a noite orando, então vamos orar. Vamos orar. E a gente passa, às vezes, 5 minutos, acabou o argumento, acabou o assunto. É interessante, quando a gente vai na casa de um amigo, ou na casa de alguém, por exemplo, né? Quando eu vou em Brasília, né, Douglas? Às vezes a gente fica até tarde orando, conversando. Conversa bastante, tem muito assunto para colocar em ordem. A gente brinca, diverte e tal, né? Enfim, a gente fica muito tempo conversando. A gente tem muito assunto para conversar. Se deixar, se as pessoas não começar, né? Se deixar, você fica a noite toda conversando. Porque você tem assunto para conversar. Você não vê a pessoa e tal. Agora, com Deus, às vezes a gente tem o quê? Um assunto bem, né? Oh, Deus. Deus eu queria falar para o senhor que... Então a gente tem que ter esse relacionamento com Deus. Conforme você vai conversando, diz assim que você conhecer uma pessoa verdadeiramente, de fato, você tem que tomar 1 quilo de sal. Dizem, um ditado popular. Né? Por quê? Porque o sal você não vai botar uma colher na boca e engolir. Vai ter que ser de pouquinho em pouquinho, que você não consegue. Então você vai levar um tempo. Então você precisa ter um tempo com Deus para poder conversar com Deus. Amém? Deixa eu ver aqui. Aqui fala também sobre a igreja primitiva, que ela era alicerçada em oração. Aí tem um texto que eu vou te deixar aqui, só mencionado aqui o versículo, e depois, quem puder, olha gradativamente. Atos 2,42, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, tal. Atos 2,42, 6,4, 12,5, 13,2, 1,14. Certo? Vou deixar aqui só para não ficar muito prolongado. E outro versículo interessante, que Jesus deu a chave para Pedro da oração, em Mateus 16, 19. Ele diz assim, e eu te darei as chaves dos reinos dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, geralmente, às vezes quando eu oro, eu falo que nesse versículo também, se não me engano é 10, 18, não me recordo agora exatamente,
O que acontece? A Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Então nós ligamos o que é bom e desligamos o que é ruim. Certo? E a Bíblia diz que se nós concordarmos a respeito de qualquer coisa, ele nos atende. Por isso que é importante a concordância, é importante a oração, é você ouvindo a oração e concordando. A nossa igreja todos os dias tem um irmão ou uma irmã que ora no grupo do WhatsApp. Todo dia tem um. Né? Então o que acontece? Quando a gente está ouvindo a oração, não é só ouvir. Para, sossega, escuta, presta atenção e entra em concordância. Aquilo que o irmão está colocando, apresentando diante de Deus, está falando. Você, irmã Vilma, paz do Senhor. Então aquilo que a gente tiver ouvindo a oração, que às vezes não é você que está orando num lugar, é uma pessoa, mas você entra em concordância. Você está ouvindo o que a pessoa está falando, fala amém, em nome de Jesus, amém. Que a pessoa seja curada mesmo, Pai. Pai, em nome de Jesus. Isso, amém, Senhor. Você precisa entrar em concordância, porque o que você ligar na terra será ligado no céu. Eu ligo a cura da irmã tal, eu ligo a cura do irmão tal, está ligado em nome de Jesus. Está desligado a enfermidade, está desligado o problema tal, está desligado isso e aquilo. Você vai orando, ligando e desligando. Porque a Bíblia diz que ligares na terra será ligado no céu. Então a gente liga. Amém? E eu finalizo aqui para a gente poder orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos orar. Quem esteve conosco hoje, né? Vamos orar aqui pelo meu irmão Douglas, o meu primo Vanderlei, pastor Fernando, a Camila e Denner, né? E a irmã Vilma. Amém? Deus querido, em nome de Jesus, eu te louvo, glorifico e exalto teu santo e maravilhoso nome, Pai. Como tu és maravilhoso, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Na Tua palavra tem uma frase que diz, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é uma verdade, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Derrama do Teu poder sobre nós, derrama da Tua unção, do Teu Santo Espírito, esteja habitando em nosso coração, nos conduzindo, nos corrigindo, abrindo nossos olhos para aquilo que precisamos ver, enxergar, entender, obedecer e cumprir a Tua vontade. Manifesta a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nossas vidas. Abençoando o pastor Fernando, a sua mãe, sua esposa, sua família. Colocamos todos diante de Ti. Pedimos que Tu venha estar abençoando esta família, Pai. Como diz lá em Efésios, com toda sorte de bênção, Pai. Deus, coloca também o meu primo Vanderlei. Esteja abençoando ele, a tia Leni. Deus, que sua família, sua esposa, seus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Operando, Pai, na vida deles, Pai. Tirando aquilo que não é bom e colocando o que é bom. Nós desligamos a enfermidade, desligamos os problemas, desligamos aquilo que não é bom, aquilo que traz tristeza, mas nós ligamos a alegria do Senhor, nós ligamos a força do Senhor, nós ligamos a manifestação do Teu Espírito Santo. Pai, nós ligamos, Pai, sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, para toda a família. E tudo aquilo que colocarem diante de Ti, Pai, sejam abençoados em nome de Jesus. Coloque também o Denner, a Camila diante de Ti, esse casal abençoado, a sua família, Pai, suas filhas, netos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Manifesta a Tua graça e a Tua glória. Supra, Pai, todas as necessidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai, o irmão Denner, Deus. Abençoe a irmã Camila, Pai. Em nome de Jesus. Coloque também diante de Ti a Vilma Arroio, Deus, esteja abençoando ela. Manifestando sua graça, também seu esposo, sua casa, seu lar. Derrama da Tua glória sobre essa casa, Pai. Abençoe, toque no coração. Abençoa, Pai, de forma poderosa. Pai querido, na sua família, Pai, em nome de Jesus. Suprindo ali todas as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todas as necessidades. Opera, Senhor. Te peço também, Deus, pelo meu irmão Douglas, Deus, pela nossa família, Deus, pela Karina, Deus, a sua esposa, Deus, a Camille, né, Camille. Deus, eu acho que é isso, né, Douglas? Às vezes eu faço confusão. Deus querido, voltando, Senhor. Esteja abençoando sua esposa. Deus, abençoando também a Tânia, a Marides. Deus, abençoando a nossa família, Pai, nossos pais. Em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Deus, a Tua glória sobre nós. Derrama do Teu poder sobre nós. Abençoa esta casa, Pai. Abençoe nós, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos também diante de Ti, as pessoas que estão nos assistindo posteriormente, Pai, no Facebook, Deus, que no YouTube, Deus, aqueles que estiverem em oração conosco, Pai, que estiverem acompanhando a oração,
que estiver em concordância, ó Deus, conosco, que estiver ligando as bênçãos, desligando os problemas, opere e manifeste o teu poder sobre cada um, Senhor. Aqueles que vierem receber a palavra, Pai, que tu venha estar tocando no coração, para que a palavra, Pai, que é viva e eficaz, venha fazer de forma poderosa, ó Deus, conduzindo as pessoas, ó Pai, para aquilo que tu queres, ó Pai. Para que as pessoas venham buscar cada vez mais e mais intimidade contigo, intimidade e oração, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, estamos numa época de frio, pedimos também que isso venha estar nos abençoando, ó Deus, que o nosso corpo, ó Deus, venha a ter resistência, ó Deus, ao choque térmico principalmente, ó Deus querido, evitando resfriado, Pai, gripe, ó Deus, que sejamos prudentes no agir, no fazer, ó Deus, para que a gente mesmo, muitas vezes, Pai, proporciona, Pai, uma enfermidade em nosso corpo por negligência, ó Deus. Que saibamos fazer de forma correta, ó Deus, para nós cuidarmos desse corpo que o Senhor colocou, que o Senhor tem aqui diante, que o Senhor colocou para nós, ó Deus, que nós usamos ele, Pai, aqui nesta terra. Esteja nos abençoando, nos dando saúde, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aquelas pessoas que moram nas ruas, ó Deus querido, que estão passando frio, Pai. Ó, levanta, Senhor, eu te peço. Pessoas para estarem ali doando cobertores, agasalhos, ó Deus, em nome de Jesus, alimento. Em nome de Jesus, sabemos que não é fácil. Sabemos que nessa época acontece de muitos até chegarem a óbito, morrerem, ó Deus, por causa do frio. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa essas vidas, toca no coração delas, ó Deus. Que elas não só recebam, Pai, o cobertor, mas recebam também, Pai, a sua presença no coração delas, que venha esquentar o coração delas, em nome de Jesus. Deus querido, opera, Senhor, nos abençoe. Abençoe cada um que está aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus continue nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Se posteriormente alguém que estiver assistindo a live também quiser colocar pedidos de oração, pode colocar, que depois eu vou ler. Amém? E vamos estar orando, vamos estar clamando. Amém, queridos? Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Que nós possamos a cada dia mais e mais estar na presença, buscando a presença de Deus, que é fundamental para a nossa vida. Amém? Precisamos de Deus. Todos nós precisamos e muito de Deus. A nossa vida está aí, o tempo está passando. Tem um corinho que fala assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar ao findar. Amém? Vamos ficar alertas e atentos, né? Deus abençoe cada um de nós e obrigado pelo carinho. Deus abençoe.